Metrópole Entrevista. A gente conversa agora com Acácio Miranda Filho, ele é especialista em Direito Internacional. Vamos tentar entender um pouco o conflito, a guerra, a invasão russa à Ucrânia, esse assunto que é insofismável, né? No momento não tem como driblar, não tem outro assunto que possa se sobrepor a este. Acácio, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, James. É um grande prazer falar com você, querido, e com todos aqueles e todas aquelas que nos acompanham. Explique para a gente um pouco, professor, o seguinte: hoje começaram, enfim, algumas negociações entre a Rússia e a Ucrânia. O que é que você espera que saia daí? Um cessar-fogo, uma trégua, enfim? Ou isso ainda está longe? Eu acho que todos nós esperamos um cessar-fogo. Não só por questões geopolíticas, mas por questões humanitárias. Mas é importante que todos nós tenhamos o pé no chão e pensemos que o cessar-fogo, essas negociações começaram hoje. E quando nós pensamos nas razões que levaram a Rússia a declarar essa guerra à Ucrânia, nós percebemos que são razões pouco palpáveis, são razões muito mais vinculadas a um pensamento ou a criação de certos pensamentos por parte do Vladimir Putin, do que razões que existem ou que existam efetivamente. Então, é difícil nós pensarmos no êxito imediato de uma negociação quando uma das partes está baseando o seu pleito em algo que foge um pouco da realidade. Apesar de, reitero, nós encararmos sob o lado humanitário e lembrarmos que é urgente a necessidade do cessar-fogo. Professor, explique para a gente um pouco, resumidamente, assim, qual é a razão desse conflito? A gente tem visto enxurradas de opiniões e, enfim, e gente, inclusive, que não sabe nada do que está acontecendo, opinando porque dá engajamento. E para deixar mais claro para os nossos ouvintes, não é uma invasão. A invasão é a deflagração de um movimento que vem há bastante tempo já. E o que é que, de fato, motiva a invasão russa à Ucrânia nesse momento? São dois aspectos, James, que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, um aspecto geopolítico. Geopolítico no sentido de que a Ucrânia, o território ucraniano compunha o território da União Soviética. Com a queda do Muro de Berlim e com o fim da Guerra Fria, aqueles territórios todos que compunham a União Soviética voltaram a ter autonomia, inclusive a Rússia, que era o país mais forte. Com a ascensão do Vladimir Putin ao poder e com a ascensão de uma ideologia nacionalista por parte dele, a Rússia tem demonstrado, especialmente na última década, uma vontade de restabelecer a União Soviética. Inclusive, em 2014, nós nos deparamos com a tomada por parte dos russos da Crimeia, que era um território ucraniano, mas, diferentemente da situação atual, naquela época a Crimeia tinha mais afinidade e havia por parte dos moradores daquela região a vontade de estarem anexados ao território russo. O segundo fator é um fator econômico. A OTAN, ela propôs a participação da Ucrânia no seu quadro de associados. Isso faria com que a Rússia perdesse influência sobre a Ucrânia e países tidos como mais ocidentais, principalmente aqueles que estão capitaneando a União Europeia e os Estados Unidos, teriam maior ascendência sobre um vizinho importante da Rússia. Isso acabou gerando também uma ruptura, isso acabou gerando, no português, uma ciumeira no Vladimir Putin, um receio que o Ocidente exercesse muita influência
no seu território ou próximo ao seu território, e essas foram as principais razões que deflagraram essa guerra atual. Mas também há um terceiro fator, que é um fator econômico. A Rússia hoje é o principal vendedor de gás para a União Europeia. É necessário que nós lembremos que hoje na Europa, diferentemente do que acontece no Brasil, vigora o alto inverno, então há dependência do gás russo por parte dos países europeus para que eles possam aquecer as suas casas e os ambientes. E a Rússia, como pano de fundo, usa essa guerra para um eventual sobrepreço do gás ou, ao invés de continuar vendendo esse gás para os países da União Europeia, passe a vender para a China, que está apoiando neste pleito. De forma bem superficial, são essas as razões que levaram à declaração de guerra. Há não muito tempo, o presidente brasileiro usou o seu próprio slogan dizendo Brasil acima de todos, Deus acima de todos, Brasil e Estados Unidos acima de tudo. Ele era assim um aliado, ou se pretendia um aliado irredutível dos Estados Unidos. Agora ele já declarou estar solidário à Rússia, o que dá até uma certa confusão para quem acompanha assim de fora a política, nessas divisões que vêm sendo feitas, né, comunista, Estados Unidos. Ele agora apoia a Rússia nesse caso, ele diz pelo menos ser solidário à Rússia. O papel do Brasil nessa situação toda, professor, qual é? E que consequências podem advir de uma nossa vinculação, por exemplo, à Rússia nesse momento? Vamos lá, vamos fatiar o seu questionamento. Em relação ao presidente, ele se mostra muito favorável aos nacionalistas, da forma como se dava em relação ao Donald Trump e agora ao Vladimir Putin. E é óbvio que pular do colo dos Estados Unidos para o colo da Rússia de um dia para a noite gera certa confusão ideológica, porque são países historicamente distintos. Enquanto os Estados Unidos são o berço e os grandes defensores do capitalismo, a Rússia é o berço do comunismo, e verdade seja dita, por mais que hoje não viva sob uma égide comunista, o nacionalismo do Vladimir Putin bebe da fonte do nacionalismo comunista lá de trás. Então, por isso que nós encaramos o posicionamento do presidente da República com uma certa confusão. Inclusive, o Bolsonaro esteve na Rússia 2 semanas antes da declaração de guerra, o que foi, sob o ponto de vista internacional, uma grande roubada para o presidente da República, porque restou a impressão que ele estava apoiando a guerra declarada pela Rússia. Mas, quando nós pensamos nas relações internacionais, é necessário que nós lembrarmos que hoje as relações internacionais são muito mais pautadas por aspectos econômicos do que por aspectos ideológicos. E a nossa balança econômica, a balança econômica brasileira, ela é muito mais superavitária nas relações com os Estados Unidos e com a União Europeia. Não à toa, o Bolsonaro sofreu toda uma pressão, e o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, sofreu toda uma pressão por parte dos embaixadores dos países europeus em Brasília e dos presidentes das comissões de relações exteriores da Câmara dos Deputados e do Senado, para que fosse emitido aquele posicionamento contundente no Conselho de Segurança da ONU, um posicionamento contrário à declaração de guerra da Rússia, sob pena de, mantido o posicionamento pessoal do presidente da República, nós sofrermos sanções que gerariam grandes problemas sob o ponto de vista comercial. Professor, boa tarde, Daniele, falando aqui agora. Na verdade, minha pergunta são duas, separadas, sobre a forma como isso tudo chega para a gente.
Em primeiro lugar, tem algumas pessoas que apontam um posicionamento parcial dos veículos de comunicação, além de instituições, demonizando Putin sem necessariamente fazer uma leitura parcial sobre os fatos e falando das contradições ali do presidente da Ucrânia. E como, por exemplo, algumas pessoas viram com maus olhos essa punição da FIFA, da Rússia não poder participar da Copa, quando Israel, essa comparação foi feita, quando Israel não é punida pelos conflitos com as comunidades palestinas. Além disso, essa é a minha primeira pergunta, se o senhor vê, de fato, essa parcialidade nos veículos e instituições pesando para o lado da Rússia. E a segunda, ainda sobre isso, muita gente aponta um preconceito, talvez, com toda essa luz que está sendo jogada no conflito no continente europeu, quando os conflitos armados de África não têm tanta divulgação. Esse é um conflito que tem que ter, de fato, assim, a gente tem que ter mais atenção por algum motivo? Vamos lá, Daniele. Excelente provocação, verdade seja dita. O conflito, sob o prisma geopolítico, um conflito no continente europeu, é natural que ele impõe uma série maior de riscos e uma maior, eu não diria pretensão, mas uma maior dificuldade na sua leitura, dado o desenvolvimento do continente europeu e a importância do continente europeu sob o prisma econômico. Então, a balança do continente europeu afetada de alguma forma, ela acaba afetando todo o resto do mundo. No que diz respeito à atenção e a forma como os meios de comunicação encaram, é importante nós lembrarmos que o termo guerra, em qualquer circunstância, ele é negativo e ele é pejorativo. Quando nós nos deparamos com situações que acontecem no Oriente Médio ou que acontecem no continente africano, há eventuais sobreposições de membros mais fortes em detrimento a membros mais fracos, há desrespeito aos direitos humanos em qualquer das circunstâncias, contudo, há uma peculiaridade. No caso da Rússia e no caso da Ucrânia, são dois estados soberanos, há uma declaração de soberania e o estado soberano mais forte supostamente atacou o estado soberano mais fraco de forma gratuita. Diferentemente do que acontece com Israel e na Palestina, onde nós já vivemos um estado de guerra há algumas décadas, é difícil nós determinarmos quem atacou quem e quais são os responsáveis pelo começo daqueles ataques. E no continente africano, a questão é um pouco mais complexa, porque no continente africano há uma questão humanitária. Não há um Estado soberano infringindo ataques a outro Estado soberano. Há desdobramentos externos entre esses países que acabam reverberando as circunstâncias humanitárias gravíssimas como as atuais. Então, as únicas distinções, tecnicamente, são essas. Agora, elogiei a sua pergunta e elogio o seu ponto de vista. Infelizmente, há um acompanhamento distinto e há uma maior atenção dos meios de comunicação em virtude desse aspecto econômico aos quais fiz menção, no caso específico da guerra que hoje tramita na Europa. Agora, professor, o que há de herança da Segunda Guerra e o que há de novo para essa? Porque a gente sabe que os meios de comunicação foram cruciais na Segunda Guerra, já diferente da Primeira, e agora a gente tem uma expansão que não é só de espaço, né? Como o rádio, por exemplo, na Segunda Guerra foi um grande aliado para chegar em locais específicos, agora a gente tem tempo, espaço, não sei, outras características absurdas que podem potencializar mais ainda. A gente falava mais cedo aqui sobre como a Rússia tem se fechado em relação à internet, por exemplo, a banda larga, para que não dependa das outras movimentações, né, para que possa fugir dessa sanção, talvez. E é isso que eu gostaria de saber. O que é de herança, o que é de novo que a gente pode esperar nesse conflito? Porque muita gente teme
tal da Terceira Guerra Mundial. Isso é possível e dentro de quais parâmetros? Eu acho que o grande aspecto novo é a cobertura das redes sociais, das mídias sociais e dos smartphones. Inclusive, há um artigo hoje num grande jornal europeu, confesso que não lembro qual é agora, que fala sobre a resistência ucraniana impulsionada pela cobertura pessoal que as pessoas estão fazendo da guerra. Porque é interessante nós analisarmos. Há uma grande sobreposição militar, há uma grande sobreposição de forças da Rússia em relação à Ucrânia. E mesmo assim, nós não nos deparamos com toda essa vantagem por parte do exército russo. Muito pelo contrário, eles têm enfrentado inúmeras dificuldades. Isso com base em uma resistência que está sendo difundida, que está ganhando força em virtude da cobertura pessoal feita pelos ucranianos. Então, eu acho que esse é o grande ponto novo. O segundo ponto é o que nós falávamos, é uma herança daquele pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Guerra Fria. A Rússia, ou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, perdeu força quando seus estados voltaram ao status quo e cada qual ganhou autonomia. Ainda há, por parte deles, uma dependência ideológica e econômica da Rússia, mas outros vão ganhando autonomia, que é o caso da Ucrânia, e isso, obviamente, impõe certos receios à sobreposição russa em relação aos países da região. Mas eu não acredito que, em virtude dessa guerra, vai eclodir uma terceira guerra mundial. Por quê? A própria tentativa de cessar fogo que teve início hoje já demonstra que o objetivo principal do Vladimir Putin, ou até uma facilidade que ele esperava ao entrar no território ucraniano, não aconteceu. E ele já percebeu que, matematicamente, essa guerra não será tão barata e não será tão rápida como ele imaginava. Então, por mais que ele tenha feito uma narrativa hoje, um exercício de retórica dizendo que o exército russo deixasse as armas nucleares a postos, ele sabe que ele terá consequências gravíssimas. A economia russa sofrerá consequências gravíssimas se ele adotar um posicionamento mais contundente. Então, eu acho pouco provável que nós tenhamos uma terceira guerra, principalmente por conta desse aspecto econômico. Até porque a bolsa russa e a moeda russa, em 4, 5 dias, já perdeu metade do seu valor internacional. Então, os resultados econômicos são desastrosos e custear uma guerra não é das tarefas mais baratas. Então, acho que nós estamos próximos ao final desse conflito. Esperamos, né? A gente conversou com a Cássio Miranda Filho, especialista em Direito Internacional. Muito obrigada, Cássio, pelos esclarecimentos, pela entrevista. Uma ótima noite. Obrigado, Daniele. Um grande abraço a você, querida audiência, e a todos, a todas que nos acompanham.